Olá, bem-vindos todas e todos. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho de uma coisa que perspassa todos os nossos vídeos, todas as nossas discussões. É uma coisa de lógica, de fundamentos de matemática, que eu escrevi aqui, critérios de verdade, o critério de verdade em matemática. E eu vou falar um pouquinho sobre demonstrações versus contra-exemplos. Eu vou fazer alguns vídeos de lógica, e eu quero, inclusive, em algum momento, comentar os dois grandes teoremas de incompletude de Gödel. Muita gente pede, né, nas mensagens que eu recebo, para que eu fale dos trabalhos do Kurt Gödel. E eu vou falar alguma coisa sobre o trabalho dele. E esse é um vídeo, então, preliminar, preparatório para essa trilha que a gente vai chegar a falar coisas riquíssimas do trabalho do Gödel. Toda vez que eu estou fazendo um vídeo com vocês, eu estou discutindo fatos de matemática, muitas vezes eu faço demonstrações, é muito comum eu fazer demonstrações. Nesse vídeo eu vou jogar um pouco de atenção, né? Vou botar o holofote sobre essa questão de critérios de verdade em matemática. Então, uma tradição que remonta a Euclides, mais de 2000 anos. Até a matemática grega, a matemática tinha um aspecto um pouco mais operacional. Então, mesmo muito antes do grego, se conheciam fatos verdadeiros. Mas, por exemplo, na civilização egípcia, eles usavam muito o teorema de Pitágoras. Mas a atenção primária não era na demonstração do teorema de Pitágoras, era na utilização do teorema de Pitágoras. E com a matemática grega, principalmente Euclides, mas não só, né? O Euclides a gente sempre cita por causa do livro, né? Os elementos. Mas outros matemáticos da época, que formalizaram a matemática, e a partir daí as coisas começaram a ter esse critério de rigor. E as coisas não eram mais simplesmente afirmadas, havia uma grande atenção para a demonstração dos teoremas. Então isso é uma tradição que já remonta a Euclides. Como é que se faz uma demonstração? Então hoje eu vou jogar um pouco de holofote para isso. Você tem que ter os fatos primitivos, os fatos que são os axiomas. Você tem que ter definições bem precisas e você tem que ter teoremas que já foram demonstrados. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que está nos cursos de cálculo. Chama teorema do ponto fixo. Então, vou falar do teorema do ponto fixo. Primeira coisa, será que todo mundo sabe o que é um ponto fixo? Talvez alguns de vocês não saibam. Então preciso contar o que é. Isso faz parte da estruturação da matemática. Então, deixar bem claro o que significam as coisas. Ponto fixo não é uma coisa abstrata do nada, tem uma definição. Então, uma função de R em R, depois eu vou fazer um comentário quando as dimensões são maiores, mas por enquanto vamos pensar da reta na reta, R em R. Um cara é um ponto fixo se a função calculada nele dá ele mesmo. Já faço um gráfico para explicar o que é um ponto fixo. Então, um ponto fixo é um ponto em que a função, o valor dela é o próprio valor do domínio. A imagem e o domínio têm o mesmo número, é o mesmo número. Teorema do ponto fixo que está nos livros de cálculo. Uma função de AB em AB, de um intervalo nele próprio, contínua. Então, de novo, mas o que é uma função contínua? Está lá nas aulas de cálculo, está aqui no próprio canal, eu tenho aulas sobre isso. Tem o conceito de função contínua, então você tem que olhar que a minha função tem que ser contínua. Se ela é contínua do AB no AB, então existe um ponto no AB que é um ponto fixo, que é isso que a gente acabou de dizer, que é a imagem conhecida. Graficamente, há uma representação muito básica do que é um ponto fixo. Então, você imagina um intervalo AB, o mesmo intervalo
no domínio e na imagem. Então, o intervalo AB, que é o domínio da função, ele tanto é o domínio como ele é o contradomínio. E toda função contínua do AB no AB tem que ter um ponto fixo. Um ponto fixo é um ponto onde o domínio e a imagem coincidem. Outra maneira de expressar essa ideia, que é mais gráfica, é dizer que o gráfico da função encontra a reta y igual a x. Porque a reta y igual a x, a abscissa é igual a ordenada. Se f de c é c, é porque o domínio abscissa c é igual ao f de c, que é a imagem. Então, o gráfico, num ponto fixo, o gráfico da função corta a reta y igual a x. Pensando graficamente, por que isso é verdade, esse teorema? Pensa no f de a. Bom, se o f de a for a, já achei um ponto fixo. Então, o f de a deve ser maior do que a. Porque a imagem tem que estar no AB, não pode estar para baixo do A. Pensa no f de B. Se f de B for igual a B, já achei o ponto fixo. Então, f de B tem que ser um ponto no contradomínio, que é o próprio AB, tem que ser menor. Então, o gráfico função contínua sai de um ponto que está acima da reta y igual a x e chega num ponto que está abaixo da reta y igual a x. Para ele fazer isso de forma contínua, ele tem que encontrar a reta y igual a x e determina o ponto C. A demonstração que eu vou fazer, escrever, é essencialmente isso que eu mostrei graficamente. Então, teorema tem que ter uma demonstração. Então, eu vou dar agora a demonstração. Eu construo uma função, seja g de AB em AB. Agora eu vou construir uma nova função. E aqui são as técnicas de demonstração, né? G de x, eu pego f de x menos x. Pego a função diferença. Porque eu estou querendo justamente analisar, né, quando que o f de c é igual a c. Então eu peguei a diferença aqui. Agora, bom, g é contínua. Veja, são teoremas anteriores que eu uso para fazer a minha demonstração. Para fazer uma demonstração, a gente está sempre baseado, a gente está num certo momento de uma teoria e a gente usa tudo aquilo que já foi feito na teoria. F contínua menos a função identidade é uma operação com funções contínuas que dá origem a uma função contínua. Aí, se g de A é zero, isso significa que f de A igual a A ponto fixo. Então, já achei um ponto fixo. Bom, então, ou g de A igual a zero é um ponto fixo, ou g de A é maior que zero. Por que g de A tem que ser maior do que zero? Porque como a imagem do A tem que estar no intervalo AB, ela não pode estar para baixo do A. Então, a imagem do A tem que estar dentro do intervalo AB, ela é maior do que A. Então, g de A tem que ser maior do que zero, porque f de A tem que ser maior do que A. Porque a imagem da F, né, esse aqui é o gráfico da F, a imagem da F de A, ou ela é A, ou ela tem que ser maior do que A, porque ela está no intervalo AB, ela não pode estar para baixo. Então, g de A é maior do que zero. Agora, vou olhar g de B. Se g de B é zero, isso implica que f de B é B, B ponto fixo. E aí eu já achei o ponto fixo. Eu quero provar que existe um ponto fixo. Então, ou g de B. G de B tem que ser menor que zero. Por quê? Vamos olhar de novo para o que ocorre no B. F de B, se for B, acabou, tem um ponto fixo. Como o f de B tem que estar no intervalo AB, ele tem que estar para baixo do B. Então, o f de B é menor do que B, f de B menos B, que é a G, negativo. Bom, com isso eu tenho uma G, olha aqui, eu obtive 3 informações sobre a G. G é contínua, G de A é maior do que zero, G de B é menor do que zero. Aí tem um teorema anterior, então estou destacando esse fato, a gente está sempre baseado no tudo que já foi feito na teoria. O teorema do anulamento
que é um teorema do cálculo que a gente prova no meio do desenvolvimento do cálculo, diz que nessas condições, G contínua e G de A vezes G de B negativo, quer dizer, G de A e G de B têm sinais contrários, ou um é mais e outro é menos, ou um é menos e o outro é mais, mas o produto é negativo, quer dizer, a G troca de sinal, no meu caso a G é positiva e passa para negativa, então contínua, trocou de sinal, se anula. Existe C, tal que G de C é zero. Isso chama teorema do anulamento, é um teorema anterior. E se G de C é zero, isso implica que C é ponto fixo. Então, isso é uma demonstração clássica nos cursos de cálculo. Fiz essa demonstração por dois motivos. Primeiro, porque eu acho ela muito bonita, é uma demonstração muito elegante de um fato bastante gráfico, bastante intuitivo, que a função tem que ter um ponto fixo. E é uma demonstração simples da gente acompanhar e que ilustra bem o que eu falei de uma demonstração. Usa as definições que são dadas com toda clareza, usa os pontos de partida, os axiomas. Quais são os axiomas que têm que ser usados aqui? São os axiomas dos números reais. Quando a gente vai fazer cálculo, a gente usa toda uma série de axiomas dos números reais, que é um corpo completo, que não tem buraquinhos, etc. Então a gente usa axiomas, usa definições anteriores, o que é um ponto fixo, o que é uma função contínua, e usa teoremas anteriores, que a G é contínua porque é uma subtração de contínuas, usa o teorema do anulamento, e aí você faz uma demonstração. Ao longo dessa tradição que remonta lá a Euclides, eu já mostrei para vocês também em muitos dos meus vídeos, às vezes a gente faz demonstrações por absurdo. É uma outra técnica de fazer demonstração. Essa foi uma demonstração direta, uma demonstração que eu construí. Mas às vezes a gente faz demonstrações por absurdo e por aí vai. E a gente vai construindo demonstrações. Às vezes, o resultado do qual a gente está pensando, ele é falso. E aí não tem demonstração. Como é que você conclui que uma coisa está errada? A gente não demonstra que ela está errada, quer dizer, a gente demonstra que está errada, mas não é dessa mesma forma. A maneira de mostrar que uma coisa está errada, a maneira de provar que uma coisa está errada, é através de um contra-exemplo. Por isso que aqui no meu título eu disse que era critério de verdade em matemática, demonstrações versus contra-exemplos. As coisas que são verdadeiras, eu demonstro. E as coisas que estão erradas, que são falsas, eu mostro que elas não são verdadeiras através de um contra-exemplo que a contraria. E aí basta um contra-exemplo que já mostra que está errado. Então agora eu vou mostrar uma coisa que está errada, que é falsa. E aí a gente não faz essa construção que é uma demonstração como eu acabei de fazer. A gente mostra um contra-exemplo. E também não vou fazer nenhum exemplo bobinho, vou fazer uma situação que é errada, exibindo um contra-exemplo de uma coisa que também é muito interessante, muito rica. Agora eu vou fazer um tema de geometria, tá? Vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou discutir o contra-exemplo. Agora vou trabalhar no âmbito da geometria. Pergunta, caso ângulo lado-lado de congruência de triângulos. Vocês lembram que na geometria do ensino fundamental e médio, vocês estudam todos os casos de semelhança e de congruência de triângulos? Então eu estou aqui querendo analisar um caso de congruência. Então, na verdade, eu quero saber se isso é verdade ou não. Então, teorema. Sejam A, B e C e D e F, dois triângulos, triângulo ABC, triângulo D e F, tais que o ângulo de vértice A tem a mesma medida que o ângulo de vértice D, o lado AB tem a mesma medida que o lado DE, e o lado BC tem a mesma medida que o lado EF. Então, eles têm em comum, mesmas medidas, um ângulo, um lado e um lado. Então, os triângulos são congruentes. Teorema. Ou será que não? Pergunta. Isso é verdade? Será que existe esse caso de congruência? Isso é um teorema verdadeiro? Vamos demonstrar esse teorema? Resposta. Não. Esse teorema é falso. Esse teorema não é verdade.
Risca teorema aqui. Falso. Isso não é um teorema. Não existe esse caso de congruência de triângulos. Poxa, como é que eu sei? Como é que eu provo? Como é que eu respondo essa pergunta? Através de um contra-exemplo. Então eu vou construir dois triângulos que tenham essas condições e que não sejam congruentes. Contra-exemplo é isso. Eu exibo um exemplo, por isso a palavra contra-exemplo, eu exibo um exemplo que contraria, que contradiz a frase que eu estava em dúvida se era verdadeira ou falsa. E daí eu estabeleço a falsidade. E como é que eu construo esse contra-exemplo? É extremamente elegante a construção. Considera essa reta MA, determinada pelos pontos MA, essa reta R. Considera uma reta S, determinada pelo ponto A, que está aqui, e o B, com as condições que MAB seja 45 graus, MAB, e que o AB seja 1. Podia fazer com outros números, mas eu estou construindo um contra-exemplo. E esses dois números me facilitam a vida. Então eu usei 45 graus e distância 1. Podia ter pego outros valores. Agora eu pego um número real entre raiz de 2 sobre 2 e 1. Vocês já vão entender por que eu quero esse número. E eu pego a circunferência de centro B e raio esse número. Então eu pego uma circunferência aqui, que tem centro no B, e um raio que é menor do que 1 e maior do que raiz de 2 sobre 2. Se vocês pensarem nesse triângulo retângulo de lado 45 e hipotenusa 1, essa distância é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como o meu D é maior do que raiz de 2 sobre 2, essa circunferência de centro B e o meu raio D vai cruzar a reta AB, a reta MA. E como ela distância é menor do que 1, ela não vai cruzar no A e nem num ponto posterior ao A, porque essa distância D é menor do que 1. Então essa circunferência de centro B e raio D, ela encontra a reta MA em dois pontos que eu vou chamar um deles de C e o outro de F, e vou olhar os seguintes triângulos. Triângulo ABC e triângulo ABF. Então, triângulo ABC e triângulo ABF. Bom, o ângulo A é comum. 45 graus. O lado AB é comum. Igual a 1. E o lado BC é igual ao lado BF, porque é a circunferência de centro B e raio D. Então, o meu triângulo DEF, na verdade, é o próprio ABF. O A e o D coincidiram no meu exemplo, o B e o E coincidiram também, e o C e o F são distintos. Mas aqui eu tenho dois triângulos que satisfazem estas condições e que não são congruentes, porque, bom, nem os ângulos são iguais, né? Se você quiser destacar os triângulos, um é o triângulo ABC e o outro é o triângulo ABF, que não são iguais, não são congruentes. Então esse teorema é falso e isso é um contra-exemplo que eu acabei de construir. E com isso eu demonstrei que isso é falso. Essa é a tradição da matemática que foi sendo desenvolvida desde Euclides e que teve um apogeu filosófico no fim do século XIX. As grandes perguntas que surgiram no fim do século XIX então nós temos que nos preocupar com como construir uma matemática em que todas as verdades possam ser demonstradas e todas as falsidades possam ser descartadas por contra-exemplo.
e como é que a gente constrói teorias matemáticas levando isso em conta. Esse trabalho, ele começa a ficar muito claro na cabeça dos matemáticos no século XIX, entra no século XX, e o trabalho do Gödel é fundamental nisso, e eu vou tratar disso no próximo vídeo. Tá? Neste aqui nós ficamos aqui.